Então, gente, agora a gente vai para a última parte do nosso estudo de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução ao Evangelho e introdução aos livros biográficos e a introdução ao Novo Testamento. Enfim, né? Introdução do Novo Testamento. A gente vai estudar sobre os 4 livros do Evangelho, mas eu achei importante, antes da gente estudar sobre o Novo Testamento, dá essa passada no conceito do que é a Bíblia, na importância da leitura, nos métodos que a gente vai utilizar. E não pense que isso não é importante, porque no decorrer do curso a gente vai precisar utilizar esses métodos e eu vou estar lembrando vocês da leitura, da importância de gastar tempo mesmo com a Bíblia. Por quê? Porque é a base para o nosso estudo, né? Então, gente, nós vamos estudar agora sobre a introdução e eu queria falar um pouquinho sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? Significa boas novas, significa boa notícia. Que boa nova é essa? Que boa notícia é essa? A salvação em Jesus. Jesus veio, isso é o Evangelho. Por isso é um estudo biográfico, né? Por isso os livros do Evangelho são considerados como biográficos, porque é a vida de Jesus, é Jesus aqui, é o Emanuel, é Deus conosco, é Ele pisando na terra, é Ele curando as pessoas, é Ele sendo tocado, né? João fala o que temos visto, o que temos ouvido, é Ele sendo visto, é Ele sendo ouvido, é Jesus fazendo milagres, é Jesus, o Emanuel, é o Deus conosco, é Deus que se fez carne, né? O verbo de Deus aqui na terra. Então, essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Só existe uma boa nova, uma boa notícia. É essa. Esse é o Evangelho. E a gente fala os 4 livros do Evangelho porque foram escritos por 4 pessoas diferentes. São 4 escritores escrevendo sobre essa boa nova, escrevendo sobre essa boa notícia, escrevendo sobre a biografia de Jesus. Por quê? Porque é um assunto muito importante. Por que 4 pessoas? Às vezes, né, estudiosos questionam por que 4 pessoas escreverem sobre Jesus? Por que 4 livros do Evangelho? E o correto é dizer isso mesmo, 4 livros do Evangelho, não 4 evangelhos, porque só existe um Evangelho, né? Então, por que 4 evangelhos, né? E aí, ó, é provável, né? É possível que as respostas sejam essas, ó. É possível, é provável que nenhum dos evangelistas pudesse sozinho apresentar na plenitude a glória da pessoa de Jesus. Então, é possível que uma só pessoa não conseguisse escrever, né? Sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de Jesus aqui. O próprio João, ele fala que fez Jesus muitas outras coisas que não escritas neste livro, não estão escritas. Em que livro? No livro que ele escreveu, no livro do Evangelho segundo João. Ele fala, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, e ele fala que não caberia em todos os livros do mundo as coisas que Jesus fez. Então, foi necessário, muito provável mesmo, que uma só pessoa não conseguisse escrever, tá? Uma outra resposta é um princípio bíblico de confirmação. Existe esse princípio bíblico de confirmação, entendeu? Que quando uma coisa é importante, precisa ter mais de uma testemunha. A gente tem conselho na Bíblia de Jesus falando sobre quando for corrigir uma pessoa, quando você for autoridade e for corrigir uma pessoa, traga uma testemunha. Então, esse princípio da confirmação, de ter mais de uma testemunha para falar sobre um assunto importante, isso é bíblico. Então, pode ser, sim, por conta desse princípio da confirmação, né? Para ter mais de uma testemunha falando sobre o mesmo assunto. Uma outra coisa é que, havendo 4 versões, prova que se trata de um assunto importante, né? Havendo 4 visões, 4 pessoas que gastaram seu tempo, e escrever naquela época não era algo simples, é algo difícil, complicado de se escrever. Então, 4 pessoas que gastaram seu tempo para escrever acerca de Jesus é
um assunto muito importante, né? E com certeza não estavam pensando que esse livro chegaria até nós hoje, mas chegou, foi de Deus, foi palavra de Deus, foi revelação, foi inspiração, né, de Deus e chegou até nós, tá? Os 4 ângulos nos mostram um retrato completo de Jesus. Então, os 4 juntos vão conseguir mostrar os 4 ângulos, né? Vão conseguir mostrar Jesus por completo. Só os 4 juntos, tá? E uma outra coisa, já no segundo século, os pais da igreja viam ou julgavam haver uma semelhança entre os 4 livros do Evangelho e a visão dos querubins, ó, de Ezequiel e também do próprio João, no livro de Apocalipse, que viam os 4 seres, né? Face de água, águia, face de leão, face de homem e face de novilho. Então, eles viam essa semelhança, já no segundo século já se via essa semelhança, como se fosse para cumprimento disso, dessa profecia, né? Cumprimento dos 4 livros do Evangelho em relação a essa visão de João e de Ezequiel. E cada escritor, uma coisa que é muito importante, cada escritor escreve para pessoas diferentes, destinatários diferentes. Imagina, se você vai falar sobre um assunto, e isso é bem interessante, se você vai falar sobre um assunto para um determinado grupo, você utiliza de argumentos, você utiliza de formas para falar com esse grupo, de acordo com o que você conhece desse grupo. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei no primeiro encontro com Deus para crianças. A mensagem era a mesma. A mensagem era a mesma. As lições do encontro com Deus eram a mesma, mas a gente precisou adaptar para as crianças entenderem aquilo que a gente estava falando. Então a gente fez fantoche, a gente fez desenho, a gente fez teatro, a gente fez um monte de coisa para atingir a criança, para ela entender a mensagem, mas as palestras foram as mesmas, adaptadas. Então eu penso que também cada escritor do Evangelho, a mensagem era a mesma. Era a biografia de Jesus, eram os feitos de Jesus, era Emmanuel, Deus conosco, Jesus aqui na Terra. Só que eles adaptaram para o ouvinte primitivo. Quem é que estava ouvindo quando João Marcos escreveu? Os romanos. Como que é a mente dos romanos? Em que eles criam? O que eles pensavam? E aí João Marcos utilizou de formas e estratégias quando foi escrever. Mateus está escrevendo para os judeus, gente, totalmente diferente. Pensamento totalmente diferente. Então, ele vai adaptando. A mensagem é a mesma, mas a forma como ele vai passar a mensagem é que muda, né? A forma como ele vai transmitir a mensagem. Então, se cada um dos 4 escreveu para pessoas diferentes, então provavelmente por isso foi necessário 4 escritores escrevendo, porque cada um escreveu de forma diferente, ainda que a mensagem seja a mesma, um detalhe ou outro foi exclusivo, né? Foi uma que a gente chama de passagem única, né? Alguns desses escritores, eles escrevem passagens únicas, só ele que escreveu, e a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando os 4 livros do Evangelho. Me aguarde. Então, o Evangelho tem 4 ângulos. Em Mateus, Jesus é o rei que havia de vir. O rei, ele representa lá na visão o leão. Jesus é o rei que havia de vir e ele veio cumprir a lei. Olha que incrível, esse rei veio cumprir a lei. Você vê isso lá em Mateus 5,17. Tem um resuminho que eu fiz para vocês que vai chegar aí para vocês. Em Marcos, Jesus é o servo de Deus. Ele tem essa vida de serviço. A gente vê Jesus servindo com a sua vida. Depois a gente vê Jesus servindo com a sua morte. É incrível quando a gente estuda o Evangelho segundo Marcos. E aí, lá na visão, é o boi, é o novilho. Ele veio servir. Marcos 10:45. Em Lucas, Jesus é o filho do homem, face como de homem aí, tá? A gente vê Lucas, ele descreve com muito mais detalhes a natureza humana de Jesus. Ele escreve Jesus chorando, ele escreve Jesus sangrando, ele escreve Jesus com fome. Ele mostra mesmo essa humanidade de Jesus e a gente vai estudar isso mais lá pra frente, tá? Então, ele é o homem perfeito. E aí, veio salvar. Lucas 19:10. E João tem uma forma totalmente de escrever o seu livro, né? Ele escreve Jesus como Filho de Deus, ele escreve Jesus como Verbo, como Cordeiro. Aí a gente vê lá na visão
a águia, né? E ele fala que Jesus veio em nome do Pai, tá lá em João 5:43. E aí, gente, veja bem, a gente tem o que a gente chama de evangelhos sinópticos. Evangelhos sinópticos são evangelhos semelhantes, evangelho parecido. As pessoas chamam de evangelho sinóptico. Na verdade, são livros do evangelho sinópticos. Mas as pessoas resumem e falam evangelhos sinópticos. São semelhantes, são parecidos. A gente vê isso em Mateus, Marcos e Lucas. Eles são muito parecidos. Eles são muito semelhantes. Tem passagens assim muito parecidas mesmo. João já é um livro diferente, totalmente diferente. Então, quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas, esses são os evangelhos sinóticos. Tem algumas concordâncias neles e tem algumas coisas que são diferentes. E aí se questiona, mas por que que um escreve, tá meio que contradizendo o outro? Como que se explica isso, tá? Aí, ó, a explicação é a seguinte: as concordâncias, elas incluem seleção de materiais, esboço cronológico e estrutura literária. Todos eles escrevem na mesma estrutura literária, todos eles escrevem na mesma cronologia, nada diferente, a cronologia. E todos eles incluem seleção de material muito parecido. E alguns acreditam que, por exemplo, Mateus, ele buscou base em Lucas, ele leu Lucas e tirou coisas de Lucas para escrever o seu livro do Evangelho. Lucas já fala Lucas não, Marcos. Mateus buscou base em Marcos para escrever o seu livro do Evangelho. Lucas já fala que ele fez uma pesquisa acurada, que ele pesquisou, que ele foi um investigador, que ele muito provavelmente teve contato com os discípulos, com aqueles que tiveram contato direto com Jesus, porque já que Lucas foi um autor que não teve contato direto com Jesus, né? Então Lucas fala que ele fez uma pesquisa acurada, né? Provavelmente ele viajou para ir falar com um discípulo, para ir falar com o outro, talvez para falar com Maria, e ele fez essa pesquisa, ele foi um investigador. Então esses 3 livros, eles são conhecidos como evangelhos sinópticos, e tem algumas coisas neles que são diferentes. Essas diferentes incluem o quê? Material único, é o que eu disse anteriormente, um material que alguém pegou, assim, que o outro não escreveu, mas ele escreveu porque foi algo único e que tinha a ver com a situação do ouvinte primitivo. Mateus escreveu uma coisa diferente de Marcos e de Lucas, que passou batido por eles. Por quê? Porque o ouvinte primitivo, que eram os judeus, precisavam ouvir aquilo. Marcos pegou por quê? Porque os romanos precisavam ouvir aquilo. Então tem uma coisa ou outra que vai estar diferente por conta disso. Essas são as melhores explicações em relação às concordâncias e em relação às diferenças dos 4 livros do Evangelho, que são os evangelhos sinópticos, tá? Há muitas soluções propostas para o problema da diferença. Ó. A abordagem mais satisfatória envolve 4 elementos. Primeiro, conhecimento direto. Alguns deles tiveram contato direto com Jesus. Outros não. Mateus teve contato direto com Jesus. Lucas não teve contato direto com Jesus. João Marcos teve um contato indireto, ele terceirizou aí a mensagem, a gente vai ver quando a gente estiver estudando o Evangelho de Marcos, tá bom? Outra coisa, a tradição oral, que ia passando de pai para filho, né? Um contando a história, o outro conta a história para o outro, né? E aí, então, por isso, talvez tenha uma divergência ou outra de um detalhe ou outro que você vai ver. Ah, mas por que tá divergente isso? A Bíblia não interpreta a própria Bíblia? Por que tá errado isso aqui? Um tá falando de um jeito e o outro tá falando de outro. A explicação tá aí, por conta da tradição oral. A gente já brincou de telefone sem fio, né? Quem já brincou de telefone sem fio, não chega a tanto, lógico, na Bíblia, mas quem já brincou de telefone sem fio sabe como que é isso. Não sei se na era da internet, né? Na era do nessa era que nós estamos vivendo, né? De tanta coisa, tanta oferta aí, lives e telefone, WhatsApp. Não sei se vocês brincaram de telefone sem fio, mas quem já brincou sabe do que eu estou falando. E uma outra coisa, o uso de documentos. Uns usaram documentos base, né, para poder escrever seus livros. Documentos, porque muitas coisas eram escritas e aí a pessoa vai escrever um livro, pega um pouco daquele documento, traz para o seu livro. Então, isso também é uma explicação. E uma outra explicação é o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo
impulsionando para escrever desta forma. Então, impulsionou Mateus para escrever dessa forma, impulsionou Marcos para escrever dessa e Lucas para escrever dessa, a mesma mensagem, só que de ângulos diferentes, de visão diferentes, para ouvintes diferentes, com objetivos diferentes, tá? Mas o que é importante nisso tudo? A aplicação desses 4 ângulos. Para nós, como a gente falou sobre aplicação, a gente precisa pensar na aplicação, então, de tudo que a gente viu até agora, tá? Primeira aplicação, ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Não é o irmão, não é o outro, nem o outro. Sou eu. Eu preciso ler a Bíblia. Eu me matriculei no curso bíblico, na escola de estudos bíblicos da IPV, né? Então, eu preciso ler a Bíblia. Essa é uma aplicação. Vamos lá, essa é uma aplicação. Outra coisa, ser cristão, então, olha só. Nós somos cristãos, seguimos a Cristo, servimos a Cristo, nos espelhamos nele. Ser cristão, então, ó, é receber essa boa nova, é receber essa boa notícia, é receber o perdão de Jesus por nossos pecados, ó, é receber essa vida de Deus em nós, tá? E viver como Jesus. Isso é ser cristão. Se esforçar para viver como Jesus. E como Jesus viveu? Vamos pensar aí nos 4 ângulos de Jesus, ó. Ele era rei, mas ele também era servo, né? Ele era homem natural, mas ele também era homem espiritual. Então, ser cristão, para o resumo da ópera aqui, para a gente terminar a nossa lição de hoje, ser cristão, gente, é ter esses 4 ângulos em nós, que isso seja aplicação para a nossa vida hoje. A gente precisa ter esses 4 ângulos em nós, saber que eu reino com Cristo, que eu sou o embaixador de Cristo aqui na terra, que eu sou palavra, que eu tenho palavra de autoridade, eu sou a autoridade de Jesus aqui na terra, mas saber que eu vim para servir, saber que eu vim para fazer o melhor para o meu próximo, para ajudá-lo, para orientá-lo, para lavar os pés dele como Jesus lavou. É saber que eu sou homem natural, que eu sofro, que eu passo necessidade, que eu passo privações, porque a gente não está isento de passar necessidade, de passar privações. Evangelho não é isso. Evangelho é ser vencedor, apesar de ser homem natural, apesar de passar privações, apesar de passar apertos e passar necessidades, a gente entender que nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros com Cristo. Então a gente precisa buscar em Deus esse equilíbrio. Ser cristão é isso. Ser cristão é reinar com Cristo e servir a Cristo e servir a meu próximo. É saber que eu sou uma pessoa natural, que eu sou homem natural, mas eu sou um ser espiritual. Mas eu tenho esperança de vida eterna com Cristo. Eu sou um ser espiritual e eu vou viver a eternidade com Jesus. Essa é a ideia dos 4 ângulos do Evangelho, resumidamente, e essa é a aplicação para nós hoje. Vamos orar e pedir a Deus que a gente tenha esses 4 ângulos de Jesus em nossa vida, que a gente aplique esses 4 ângulos de Jesus em nossa vida, que a gente busque esse equilíbrio, porque Jesus tinha esse equilíbrio e é disso que a gente precisa. Deus abençoe.